eu reforço, né? Porque o que a gente combinou antes dessa pausa de férias, né? Que a gente faria. Então, o Augusto não estava desde o começo, né? A Fernanda, né? A gente estava fazendo quase 2 horas, né? De conversa, né? Então, eu achei que 1 hora a 1 hora e meia é mais legal. Claro, não precisa ser cronometrado, né? Mas acho que não passar muito de 1 hora, 1 hora e meia. Outro dia eu estava também numa videochamada que demorou quase 5 horas. É Nossa. muito exaustivo. É muito... Uma hora cansa demais, é porque quem está falando, né, quem está apresentando, a gente... É uma interação meio complicada, a gente não está falando para uma câmera, né? Ainda mais assim quando a gente não consegue visualizar, né, todo mundo, o que é normal, né? Então é muito longo. Então eu sugeri de fazer abreviado, mas o mais importante é o seguinte, que como nós estamos nesse processo de retomada das aulas, ao que tudo indica, né? Eu estou com a disciplina aquela disciplina de teoria e método do G2, né? E na disciplina de teoria e método tem o livro do David Harvey, a Produção Capitalista do Espaço, né? Então, é uma ideia nossa, uma ideia, desde o começo, na realidade, é fazer um seminário, ou vários seminários, do livro A Produção do Espaço, do Harvey. O que eu estou pensando, né? Claro, os alunos matriculados, preciso ver se todos têm acesso, é uma outra coisa, mas uma espécie de complemento da, dessa tarefa, né, de estudar o livro do Harvey seria a gente manter mais ou menos esse formato, aliás, nesse formato de grupo, e aí ficaria meio que obrigatório, na medida do possível, né, assim, um convite, né, para os alunos da disciplina do G2 reforçarem, né, essa parte de cada capítulo, aí cada um apresentaria um item, e quem não está na disciplina do G2 também participaria. Ou seja, a gente trocaria um pouco, né, ao invés de um grupo do New Smith repetir, né, o livro, a gente passaria, pelo menos até o final do primeiro semestre, que tudo indica que vai rolar nesse final de primeiro semestre, de meados de agosto até meados de novembro. Então, daí a gente ficaria, se todo mundo tiver a fim disso, de participar, eu acharia bastante legal vocês continuarem participando, mas a gente faz isso, foca no livro A Produção Capitalista do Espaço, do Harvey. Mas tudo depende, eu acho que como grupo a gente consegue manter, agora daí depois eu vejo para quem faz a disciplina do G2, como que pode interagir, né? Melhor dizendo, até eu sei que não dá para ser obrigatório, por várias questões, mas ficaria então como um complemento como uma aula, uma espécie de exposição complementar às tarefas mais obrigatórias da disciplina. Fica gravado, se você quiser. Ficando gravado, justamente aí que tá, justamente essa ideia. Boa noite, Larissa, Gabriel, tudo bem? Justamente como a gente tem conseguido gravar, né, a ideia seria essa, de colocar no YouTube, né, acho que seria de colocar no YouTube, daí ficaria como um material complementar de teoria e método, mas fica aberto para todo mundo participar. Eu acho que poucos leram, ou talvez não tenham lido, né, o livro do Harvey, acho que é uma boa contribuição. Oi, Débora, tudo bem? Boa noite. Augusto, você vai então apresentar, pessoal, é um capítulo breve, é um item, né, na verdade, breve, então é interessante até, por ser bem enxuto, né, a gente tentar extrair o máximo desse tópico, daquela forma, né, claro que a gente vai retomar, e isso tem sido uma constante, principalmente para quem já está participando há mais tempo, os conceitos e tudo que o Neil Smith tem trabalhado. Augusto, você quer começar, então? Beleza, vamos lá. Boa noite aí, pessoal, que eu não falei ainda. Faço essa apresentação, fiz uns slides, né, porque acho que essa interação virtual ela é ruim, no sentido de não estou nem vendo vocês, saber se quão dialogando eu tô, né? Então, acho que a apresentação do slide, pelo menos, vocês não ficam olhando para minha cara, esse fundo branco nada a ver. Beleza? E assim, acho que eu não sou muito versado no marxismo, nem conheço tão bem o Neil Smith,
Então, tem várias lacunas, imagino que possam ter algumas questões conceituais, que aí o pessoal que já vem fazendo isso, já manja mais, pode ficar à vontade aí, pode até deixar o microfone aberto, não precisa nem pedir para fazer alguma incisão. Paulo também pode ficar à vontade. Acho que até me ajuda a esclarecer o que porventura esteja mal explicado ou o conceito não seja tão claro assim, beleza? Beleza. Então, vou compartilhar a apresentaçãozinha que eu fiz. Opa. Calma aí. Ué, não tá dando. Tudo bem. Consigo. Acho que aí vai, né? Estão vendo minha tela? Tá chegando minha tela aí? Sim. Ah, beleza, que eu não tô vendo o chat mais, tá? Então, qualquer coisa pode abrir o áudio e falar, pessoal, não se acane. É uma apresentação meio longa, porque acho, em termos de número de slides, mas acho que ela é muito longa em termos de conteúdo, até porque o capítulo ele é simples. Então é isso, só para frisar, o capítulo 5 começa com a possibilidade do equilíbrio espacial. Esse é um título bem bom para esse tópico, porque eu acho que ele vai discutir, vai trazer desde do momento em que ele encerrou o raciocínio no capítulo 4, falando da diferenciação e da igualização, para avançar um pouco sobre esse padrão de desenvolvimento desigual. Então, na introdução, antes dele adentrar de fato nesse tópico, ele vai fazer uma breve introdução falando justamente que a dialética da diferenciação e a igualização geográfica, elas são responsáveis sim pelo padrão de desenvolvimento desigual, mas não explicam completamente o processo. E essa não explicação se dá justamente porque esse modelo de desenvolvimento não resulta simplesmente num padrão, quer dizer, numa disparidade estatística, né? E sim num padrão desigual de desenvolvimento. É aí que isso é importante. E, por fim, quais as escalas em que operam essa desigualdade, né? E qual a origem dessas escalas, que é justamente o final desse tópico, que ele vai abranger as escalas geográficas no próximo tópico, que nós veremos daqui a 2 semanas. Então, ele vai estruturar esse raciocínio baseado para além um pouquinho da diferenciação e da igualização, e jogando aí para as escalas geográficas para a gente entender como é que se dá esse padrão de desenvolvimento. Beleza? Então. Beleza, eu posso ir falando no meio, assim você prefere apresentar? Como é que você. Com certeza. Pode falar, pode falar. Só para não perder o gancho, né? Quando ele estava falando aí da questão que não é uma simples disparidade, uma simples desigualdade estatística, né? Ele quer dizer, fundamentalmente, que a gente não pode pensar nessa ideia de desenvolvimento desigual, ou seja, onde vai haver uma tendência de equalização ou de igualização, como está na tradução, e uma tendência ao contrário, né, de diferenciação. A gente não pode ver isso de uma forma parada, de uma forma estática, ou seja, que que esses dois processos vão ocorrer sempre em diferentes padrões, digamos, no espaço geográfico. Quer dizer, essa ideia, esse duplo processo de equalização e de diferenciação, ele vai caminhando, né? Ele é móvel, né? Ele é espacialmente móvel, tanto locais que vão se desvalorizar, que vão sofrer um processo também de equalização, né? Quanto os que vão sofrer processo de diferenciação, claro, uns em relação aos outros, né? Então, de que isso não acontece de forma estática, mas que o próprio movimento, né, do capital vai
periodicamente, até tem no capítulo 4, né, ele fala daqueles ciclos, né, daquelas ondas, vai periodicamente se movendo. Onde hoje é uma, a gente pode pensar, um lugar, né, em que está a do espaço, ou a gente pode dizer, né, está havendo um processo de diferenciação em relação a outros, num outro período, que é difícil mensurar, né, mas pode estar sofrendo um processo contrário. É nesse sentido que ele diz que a gente precisa observar, né, mais uma lente de aumento, né, esse processo, e como você falou, levando em conta que ele vai ser diferente de acordo com escalas também que a gente trabalha, que aí é outra parte, mas só para, muito sinteticamente, ele coloca escalas que vão desde o global, da escala global, já que o capitalismo é o modo de produção que tem, evidentemente, uma dimensão planetária, até uma escala mais do rural urbano. E compreender a gênese dessas escalas seria a grande tarefa, né? E acho que o desenho que ele faz nesse capítulo é justamente trabalhar em cima dessa primeira pergunta e jogar a resposta mais que é relacionada às escalas geográficas que ele vai abordar no próximo capítulo. Então, nesse tópico, ele pensa mais do porquê desse padrão desigual, né? Posso continuar? Então, a possibilidade de um equilíbrio espacial é o que o Smith vai discutir, trazendo vários autores e alguns conceitos que ele já explicou nos capítulos anteriores. Então, pensando um pouco no Harvey, que ele se baseia agora para falar da favorabilidade da localização, né? E isso é muito importante porque ele vai colocar a questão da localização no mesmo patamar que a inovação tecnológica para a obtenção da mais-valia. Então, você ter uma localização mais favorável em relação à sua produção também gera seu lucro, assim como a inovação tecnológica. Entretanto, na medida em que os capitalistas individuais mudam de lugar continuamente, seu lucro é efêmero. Isso vai significar que a competição pelas relativas vantagens localizacionais numa superfície plana e fechada, sob condições de acumulação, tende a produzir uma paisagem de produção que é antiética à maior acumulação. E aí eu peguei um trechinho do Harvey, né, que o Smith comenta, que ele usa esse trechinho do Harvey para falar exatamente isso. Ó. Eu vou ler para vocês. O efeito conjunto de longo alcance em superfície plana e fechada é que a busca de lucros individuais excedentes a partir da localização força a taxa média de lucro para cada vez mais perto de zero. Esse resultado é extraordinário. Significa que a competição pelas relativas vantagens localizacionais numa superfície plana, fechada, sob condições de acumulação, tende a produzir uma paisagem de produção que é antiética à maior acumulação. Os capitalistas individuais, agindo sob seu próprio interesse e buscando maximizar seus lucros sob as pressões coercitivas da competição, tendem a expandir a produção e mudar sua localização até o ponto em que a capacidade de produzir maior quantidade de mais-valia desapareça. Ao que parece uma versão espacial da teoria dos lucros decrescentes de Marx. Basicamente, como ele falou, como eu mostrei anteriormente, essa busca pela vantagem localizacional, ela é efêmera. Essa vantagem, ao longo do tempo, vai sendo consumida e vai deixar de ser uma vantagem conforme o tempo vai passando, né? Porque essa localização vai ser consumida pelo capital, né? Acho que eu pensei, a relação que eu faço, acho que eu vou terminar de explicar aqui, depois eu dou um exemplo. Mas essa tendência à equalização, ela tende a equalizar a taxa de lucro nos diferentes lugares. Então, um lugar que oferecia uma vantagem anteriormente, com o passar do tempo, ele vai deixar de oferecer essa vantagem. Né? Então, vou continuar aqui com o pensamento do Harvey. Então, esse equilíbrio espacial é impossível sob as relações do capitalismo, justamente por razões estruturais desse desenvolvimento capitalista.
o que na prática faz com que, quanto mais próximo desse equilíbrio, que é exatamente essa igualização das taxas de lucro nos diferentes lugares, maior é o incentivo para os capitalistas individuais romperem essa base de equilíbrio, através exatamente da inovação tecnológica. E isso faz com que essa base que o qual esse equilíbrio foi atingido se rompa. Então, esse equilíbrio é totalmente uma falácia, porque ele não vai permitir que, de fato, essa espacialização, dessa equalização, através desse desenvolvimento capitalista aconteça. Porque conforme essa vantagem localizacional vai sendo consumido, maior a demanda por inovação tecnológica para romper esse equilíbrio e essa situação se reconfigurar de novo e buscar outro equilíbrio. E aí, concluindo, apesar dessa tendência para o equilíbrio, no sentido da igualização, ele é continuamente frustrado por forças igualmente poderosas no âmago do capital, ou seja, esse dinamismo tecnológico, que vai tender por um contínuo desequilíbrio geográfico, que é o que, no meu entender, ele comparou essa teoria dos lucros decrescentes de Marx. Comentários? Dúvidas? Se alguém tiver... Sim, eu queria até colocar, achei bem interessante o que você colocou. Eu estava até escrevendo aqui no chat, mas quando você abriu para falar, eu estou pensando aqui. Seria o que aconteceu, né? A gente já vinha comentando sobre isso com algumas indústrias que mudaram a produção delas para outros estados ou até outros países. Seria essa busca, né? Esse desinteresse, esse equilíbrio em busca do lucro, como você falou, se perde o interesse num determinado local, num determinado espaço, para se buscar mais lucro em outro. Seria isso? E aí, uma segunda questão. Hoje, em tempos de pandemia, a gente pode considerar o mundo virtual como um espaço também? Existem empresas que não puderam abrir, né, os seus espaços físicos, mas estão obtendo lucros na internet. Será que a gente consegue encaixar isso dentro desse contexto? Porque os livros, obviamente, foram escritos há bastante tempo, não dá para a gente... eles não puderam vislumbrar um cenário como esse, mas aí fica essa provocação. O que vocês acham? Eu acho que eu pensei como você, sobre esse primeiro exemplo que você deu, né? Sobre essa guerra fiscal. Quando o Estado oferece mais vantagens para receber uma determinada indústria, ele faz exatamente isso, né? Ele dá mais condições dessa produção ter uma maior mais-valia nesse Estado, né? Sendo ou por abatimento de impostos, ou pode ser pensando na perspectiva territorial, mas também pode ser na perspectiva da mão de obra, né? Pode ser uma mão de obra que tem menos encargos em determinados estados, e isso tem uma condição para o capitalista de obter uma mais-valia mais acentuada. Mas acho que a segunda pergunta aí eu deixo para o Paulo, sobre o espaço virtual. Essa ideia, né, também é o seguinte, né, que a tendência para o equilíbrio parece meio contraditório, né, a gente fala assim, mas como assim, né, no capitalismo vai ter uma tendência para o equilíbrio espacial, já que a ideia é sempre pensar um modo de produção excludente, né? Bom, na realidade, o que acontece? Se a gente pensa numa determinada escala, né, de uma região, né, num certo momento, essa ideia que o Harvey fala muito de uma planície fechada, de algo fechado e plano, né? O que é isso, na realidade? É uma crítica, que, na verdade, é muito sutil, né? Essas teorias da localização, que, inclusive, nesse capítulo que você está apresentando, fala muito do Losch, que tinha a teoria dos círculos, dos hexágonos, na verdade, ou seja, que a localização estaria muito condicionada, na verdade, ela sempre haveria uma lógica nisso. Bom, quando a gente tem essa espécie de planície de local zero, plano, entre aspas, né? Claro, assim, que tem uma tendência, principalmente se a gente pensa setor por setor da economia,
uma tendência, num primeiro momento, a um equilíbrio, a condições iguais de lucro, de produção, etc. E claro que vai ter uma diferenciação que é sim pela tecnologia, mas por ser pela tecnologia, tem uma relação muito importante com quem tem condições, com os capitalistas que têm condições de ter acesso a essa tecnologia, ou seja, aqueles que têm mais dinheiro. Então, esses vão ser os primeiros a produzir, também, como você falou, esse exemplo que é bem importante, como o Estado também interfere nisso, dando isenções, né, etc., para a produção em outros locais. Isso rompe esse equilíbrio, né, então já não é mais aquele local, aquela porção de espaço, a gente pode dizer, né, de espaço absoluto, em que tudo ocorre sem nenhuma competição. Um dos primeiros pontos que quebra, e que esse equilíbrio, e que gera um novo fôlego, a gente pode dizer assim, da competição, é essa ideia, então, de de produzir em outro lugar. Agora, produzir em outro lugar, né, como as automobilísticas, né, que saem do ABC, por exemplo, né, no primeiro momento é uma grande vantagem, mas no primeiro momento de obtenção de lucros, de obtenção de mais-valia. Só que vai chegar um momento de novo em que essa indústria, como a Fiat, por exemplo, que se instalou, né, de cara lá no perto de Belo Horizonte, já não é mais tão vantajoso assim. Isso, por isso que, como você falou, Augusto, não é algo estático, jamais é estático, porque essa vantagem, a famosa vantagem comparativa de uma outra localização, ela vai durar um tempo. Então, aí, é nesse sentido que o lucro vai ser efêmero. Esse efêmero, claro, pode ser 5, 10 anos, não se sabe, mas pode ser também muito mais curto, até que daí vai surgir um outro padrão tecnológico e que vai fazer com que aquela vantagem que aquela localização tinha já não vai mais servir para muita coisa, né? E o Smith trabalha muito nessa dualidade entre o que ele chama de espaço absoluto e de espaço relativo. De fato, assim, na pandemia, ou não só na pandemia, né? Mas em muitas situações, esse espaço relativo, ele também interfere e tem um peso, aliás, muito importante na produção. Rosana, como você falou, indústrias, na verdade, setores da economia que trabalham virtualmente. O grande nó é qual? É que, ainda que se tenha esse trabalho virtual, a produção possa ser mediada, né, por uma série de instâncias que não são muito palpáveis, né, que são imateriais, que são fluxos. Não é só financeiro, não. Mas sempre existe, isso o Smith fala muito claramente nesse capítulo, né, nesse item. Sempre vai existir uma parcela muito importante da produção, que ela só pode ocorrer no que ele chama de espaço absoluto. Não tem como ela ocorrer de forma puramente, né, virtual. Então, quer dizer, no momento como o atual, num contexto como o atual, um dos grandes pontos, né, que pode levar a uma crise, aliás, que já nos está mergulhando numa crise, é exatamente esse, né, que tem um ponto, um momento dessa produção, de produção de qualquer mercadoria, que não pode deixar de ser físico, né, ou seja, de ocorrer num espaço absoluto. O livro foi escrito em 84 e talvez pensado muito antes, nos anos 70. Então, o que a gente viu como uma grande mudança nesse padrão é que a produção que tinha uma centralidade espacial, nas grandes empresas, grandes corporações, essa produção a gente sabe muito bem hoje que ela é totalmente fragmentada. Por isso que, numa certa altura, quando ele fala muito sobre que os modos de produção pré-capitalistas construíam uma realidade espacial em mosaico, né? Ele diz que hoje isso é mais complexo, mas ao mesmo tempo não é. Uma forma de pensar que não é mais complexo, né, é pensar que o capitalismo ele se espacializa, né, globalmente. Mas uma forma de pensar a complexidade desse mosaico é que, de fato, a produção de grandes empresas, elas é uma produção distribuída pelo mundo. Quando eu falo produção,
tudo, todos os caminhos, né, desde de onde se pensa, desde os escritórios, dos centros financeiros, de outras atividades que vão fazer parte de uma cadeia produtiva, ou seja, vai ter para grandes corporações, grandes empresas, isso é mundializado, né? Então, por isso que essa atenção que ele fala, o que a gente, que geógrafos devem ter, há uma perspectiva de escala, que ela vai variar muito a forma de a gente entender ou interpretar um fenômeno. E como é que fica, professor, então, e Augusto também, eu não sei se vocês conseguem me dizer, nesse sentido, a gente está falando de produção exatamente como ela é. Por exemplo, se a gente falar da Votorantim, a Votorantim fabrica cimento, tá? Dentre tantas as outras produções deles. Mas, hoje em dia, por exemplo, a gente não pensa mais em estoque. Então, eu tenho, por exemplo, uma loja de materiais de construção, antigamente, né, digamos assim, até o final do século XX, nós tínhamos aí a necessidade de manter um estoque. Era isso que fazia, inclusive, a variação de preço e de lucro também, porque muitas vezes o valor do produto aumentava e você já tinha estoque, você tinha como um investimento, vamos dizer assim. Ou era uma perda também, dependendo do mercado, né? Aí o mercado é que regulava o lucro ou não. Agora, como é que fica por exemplo, o material, a casa de material de construção, como é que fica o comércio nesse caso? Ele entra como prestador de serviço? Como é que fica esse tipo de mercado? É isso que eu fico com dúvida quando a gente fala em espaço de produção, professor. Porque a gente estava falando de serviços e na aula anterior foi bem interessante a maneira que você colocou, que se considera a produção o que é realmente o que se faz, o que se produz. Por exemplo, a Votorantim produz cimento. Agora, o restante do mercado, como é que fica nesse caso? Então, uma fragmentação que ocorre exatamente nessa ponta, né, da produção, ou seja, na verdade, onde termina a cadeia produtiva nesse setor de serviços, né? E esse setor de serviços, há muito tempo, ele é majoritariamente urbano, né? Por isso que essa questão de escala, nessa perspectiva, tem realmente uma fragmentação muito grande, porque a Votorantim, se não me engano, está sediada no interior São Paulo, deve ter, na verdade, várias unidades de produção. Agora, o comércio, a venda, vai ocorrer num leque mesmo, né, num mosaico muito grande, e esse intermediário, né, é uma peça importante não da produção, mas da questão da produção de excedentes, porque muitas vezes ele é um dos que mais vai ganhar, mas claro que não tanto quanto o grande produtor, mas ele é uma ponta dessa cadeia, e para as grandes empresas não importa muito bem onde esteja, né? A gente estava comentando a Clarissa, uma ideia um exemplo que traduz muito, questão da soja, né, como que a soja, ela vai se espacializando, sempre nessa ideia de se buscar vantagens comparativas, na fronteira, como se falava antigamente, na franja pioneira, na fronteira agrícola. Agora, o escoamento e os centros consumidores, eles vão estar espalhados pelo mundo, né? Inclusive, na verdade, de beneficiamento do produto. Então, é nesse sentido que essas vantagens de localização, elas vão ser também bastante relativas, porque uma questão tá próximo de mercados consumidores muito locais, uma questão tá próxima de mercados consumidores mundiais, ou de compradores mundiais, né? Que essa questão de onde se encaixa, né, o setor de serviços, né? É isso, assim, ele é essencial logicamente, para finalidade maior, não propriamente da questão do lucro, né, mas de você produzir para alguém certamente comprar, né. Mas o que muda hoje, a gente pode pensar
pegando o gancho do que você falou, é que é uma transformação que é um longo debate, né, daquilo que saiu da forma, como você falou, da casa, de material de construção, para quê? Para o comércio online, né? Um comércio que você compra basicamente tudo que você quiser, a gente compra, mas também ele é seletivo, né? Mas quem tem acesso, né, certamente à técnica e a também alguns aspectos financeiros, e não propriamente de meios, né, mas assim, de formas de pagamento, consegue comprar de tudo pela internet, em todas as partes do mundo. Essa para mim, a grande transformação. Exemplo maior são as livrarias. Hoje em dia, a gente vê como mudou isso, né? A livraria física, ela tem uma grande dificuldade de se manter. Isso em grandes cidades do mundo, em São Paulo, sei lá, em Nova York, né? Elas têm grande dificuldade de continuar existindo, porque se mudou totalmente a forma, é o comércio online, que demanda muito, só para terminar, essa questão que você falou, da produção pela necessidade, pelo just in time, né, como se fala, né, quer dizer, produz por demanda. Muitas empresas de muitos setores diferentes fazem isso, né? Encontram nisso, na verdade fazem por quê? Porque encontram nisso uma forma de lucro maior. Como também na outra extremidade, muitas empresas vão encontrar uma forma de lucro, que é o que elas objetivam, né? Uma forma de lucro aonde? Exatamente naquilo que o Naismith fala bastante ao longo do livro, nas formas que ele chama de pré-capitalistas, e na manutenção delas. Isso vale muito, principalmente para setores agroexportadores, agropecuários, mas não só. Beleza. O Gabriel questionou aqui no chat, eu acho que ele está pensando no termo antiético, certo? Na citação do Harvey. Antitético, Augusto. Antitético? Antitético, que é oposição, né? Em antítese, em oposição. Antitético. Por isso que a Gabriela está falando, na estação do Harvey, uma paisagem de produção que é antitética à maior acumulação. Não entendi porque ele usou esse termo. Tá. Nesse trecho ele fala, você pode voltar no slide, ele vai falar o seguinte, né? Ele vai falar... Onde é que está? Antitética aqui. Que ficou um pouco pequeno ali para eu ler, mas... Aqui tá ruim de ler? Deixa eu procurar no texto. Mas eu acho aqui no texto. Eu entendo que essa paisagem produzida, ela não tende, né? Ela não permite uma maior acumulação. E que ele vai falar desse resultado sendo até positivo, se isso fosse de fato acontecesse, né? Ele fala que a competição é pelas vantagens relativas, localização. Aí ele está falando no modelo ideal, né, de uma superfície, de um sistema fechado, né, onde tem todas as condições semelhantes ou iguais de acumulação, né. Bom, ele tende a produzir, né, uma paisagem, já que as condições são iguais, né. Que tipo de paisagem que tende a produzir? Uma paisagem que vai ser exatamente essa ideia da superfície plana fechada, uma paisagem homogênea, a gente poderia pensar assim. Agora, por que essa paisagem homogênea, essa paisagem que revela assim, essa tendência para equalização ou para igualização, por que ela é oposta, né, a uma paisagem não que estaria relacionada com uma maior acumulação, com a maior acumulação possível? Esse é um ponto importante. Por que essas coisas são opostas? Uma coisa é ideal, né? Porque a ideia dessa paisagem homogênea é um ideal que nunca se atinge.
Mas por que ela é contrária, ela é o oposto, melhor dizendo, de uma paisagem que seria aquela, muito metaforicamente falando, né, aquela paisagem como resultado, com todo o cuidado dessa expressão, né, mas a paisagem resultado de um momento, ou de uma escala, em que houvesse a maior acumulação. Por quê? Porque onde tem a maior acumulação possível, exatamente em que momento? Onde há essa homogeneização, ou quando há uma diferenciação, quando se rompe? É ruptura. Na ruptura, essa paisagem perfeita, né, de modelo, ela vai ser totalmente quebrada, ela não vai existir, ela não vai existir. Mas que o modelo ideal vai gerar o quê, né? Vai gerar que, a partir, quando se visa uma máxima acumulação, que é o objetivo final, é o processo contrário, o processo de diferenciação, ele está mais do que presente. Claro, as duas coisas, elas se complementam, né? Mas essa diferenciação, ela vai ser muito marcada. Então, a lógica capitalista é a lógica da acumulação. Então, é por isso que é um jogo, vamos dizer, permanente, né, entre tendências homogenizadoras ou igualizadoras de espaço, mas uma forte pressão rumo a essa acumulação para se quebrar isso, se quebrar esse equilíbrio e, com isso, ter uma diferenciação maior. Por isso que essa ideia, se a gente pegar qualquer exemplo, como vocês falaram, da Votorantim, no caso do cimento, ou da soja, expansão da soja pelo centro-oeste, norte do Brasil, é isso, né? Em determinados momentos, tem uma tendência por esse equilíbrio, um equilíbrio no sentido dessa paisagem mais homogênea, se a gente quiser traduzir dessa forma. Só que, visando a acumulação, vai ser um estalar de dedos que vai passar por uma outra característica, a característica de ter uma diferenciação espacial maior. Na acumulação, vai sempre lidar com essa dupla, com essa aparente contradição, mas, na verdade, uma complementaridade. Sim. Então, Oi. Eu coloquei a questão porque eu não entendi muito bem essa parte do que ela vai produzir uma... Aliás, volta lá na citação. Deixa eu abrir aqui. Ela vai produzir uma paisagem de produção que é antitética à maior acumulação. A maior acumulação eu entendo como o grande capital. E é que eu ainda não consegui entender por que ela está produzindo essa paisagem que é antitética, contrária, oposta, assim, ao grande capital. Isso que eu não peguei. Ah, não, tá, entendi. Não, entendi, sim. Não é que ela é oposta a essa paisagem, é que a paisagem, uma vez que tende a uma uniformização, né, isso essa que ele fala de uma tendência de equilíbrio. Então, tudo bem, no primeiro momento você tem mesmo um equilíbrio, e esse equilíbrio de possibilidades, né, de competição bastante parecidas, né, de acumulação bastante parecidas, ele tem a ver, né, eu não vou dizer que ele produz, né, o que ele reflete, que seria incorreto isso, né, mas é um tipo de paisagem bastante homogênea. Porém, a ideia em si, né, a finalidade em si da acumulação capitalista leva à quebra desse equilíbrio. Por quê? Porque vão surgir novos competidores, vão surgir novos padrões tecnológicos, acessíveis a quem certamente tem mais capital, tem condições de investir nisso. Bom, quando isso acontece, eu repito, né, começa a haver uma apropriação de tecnologia, o que vai acontecer com aquela paisagem até então com uma tendência igualizadora, né? Não tem nada a ver com igualdade social, não, aquela paisagem que tem uma tendência de ser homogênea. Essa homogeneidade, Gabriel, ela vai se quebrar, não vai?
na medida que tem alguém que detém mais técnica, ou uma empresa que detém mais capital, mais técnica, inclusive que vai produzir em outra região, vai produzir em outro local. Há uma tendência de começar a se complexizar essa paisagem, né? Concorda? E essa é uma tendência, sim, da acumulação. Por isso que ele fala que essa produção, né, do espaço, mais voltada para essa finalidade da acumulação, ela é oposta à ideia da produção do espaço com as condições mais ou menos iguais, que seria esse rumo do equilíbrio. O que ele está falando, no fundo, é que esse equilíbrio é uma espécie de tendência que nunca vai se completar, porque no momento que se está chegando ao equilíbrio, tem uma ruptura, e essa ruptura significa, em termos espaciais, vamos dizer assim, é o quê? Uma quebra de um padrão mais ou menos igualitário, homogêneo. Talvez um dos grandes problemas dessas teorias locacionais é que elas imaginavam que ia se chegar nesse ponto estático, de uma paisagem homogênea. Não se chega, porque tem... seria meio que um limite que a paisagem chegou assim, e esse limite é esse ponto antitético, a maior acumulação? E ela, sim, é o limite. Poderia buscar outras localidades, para falar no termo dele, para se expandir? Sim, seria isso. Quer dizer, chega um momento que tem uma tendência, tem uma necessidade de se buscar novos locais de produção, novas técnicas, e isso vai provocar, então, uma ruptura, mas uma ruptura em algo que se chega perto, que é essa homogeneização da paisagem, né? Mas que nunca se completa. Imaginar que quando ele está começando a ter esse equilíbrio, vem sempre um processo de ruptura. Esse processo de ruptura marca a diferenciação espacial. Agora, algo que a gente tem que estar atento, né? Que isso não é algo linear no tempo, né? De acordo também com a escala que a gente observa, da escala que a gente analisa. Uma coisa é analisar tal jogo, né, de diferenciação, homogeneização, numa escala mais regional, que é uma tendência muito da geografia, aliás, né? Uma outra tendência, talvez, uma escala global. Mas a preocupação maior do New Smith não é falar assim, mas é em tal escala, é global, é local, mas é também entender um pouco, que é a parte final do livro dele, como essas escalas surgem, essas diferenciações, no caso, entre, a gente fala de uma escala global, de uma escala nacional, né, do capital, como elas aparecem. Vou dar um exemplo aqui e ver se está certo. É como se fosse o centro, ele tivesse uma reprodução do centro e ele fosse expandindo até ele chegar a essa produção dessa paisagem que é antitética. E aí depois a produção ela sai meio do centro, assim, e se expande. Que virou ali uma paisagem, uma paisagem antitética. O antitético, no caso, assim, não é que a paisagem é antitética. Antitética significa oposto, né? Quer dizer, então, essa paisagem, como você falou, de um centro, de uma grande cidade, né? Ela pode tender, assim, a um equilíbrio, e esse equilíbrio pode quase ocorrer, mas quando ele está prestes a ocorrer, ele vai para um outro caminho, porque ele é oposto, o antitético quer dizer isso, oposto. Ele é oposto a uma lógica de acumulação. A lógica de acumulação significa uma lógica de ir diferenciando os lugares. É algo, se você pensar num ponto de saturação. Ponto eu pensei assim, tem a competitividade, né, pelas relativas vantagens de localização. Você tem uma competitividade por um espaço que, teoricamente, é mais promissor para mais-valia. Então, ao ponto que você chega, essa competitividade chega num ponto tão próximo que aquilo vai saturando e vira uma antítese em relação, quer dizer, contrário a isso, a acumulação, porque eu estou saturado, então eu preciso sair dali, daquela suposta localização
perfeita e mais vantagem, porque ela chega num limite de saturação, então eu preciso sair. Por isso que essa procura por esse lugar mais vantajoso e essa concorrência que ele coloca, ela chega a tal ponto que ela deixa de produzir a mais-valia e a acumulação que precisa. Por isso esse jogo, por isso que é contrário, né? Quer dizer, você quer chegar no melhor e tem uma competitividade, mas essa competitividade vai te impedir a um certo ponto, de gerar mais lucro. Enfim, a taxa de lucro vai se elevar. Então é por isso que se opõe. Eu entendi isso. Sim, é um complemento, outra forma de entender esse jogo duplo, né, que está acontecendo o tempo todo. Eu acho Tudo que bem? acho que essa questão sua, Gabriel, é talvez a grande chave desse capítulo, né? Ele vai apresentar esse equilíbrio, mostrar como esse movimento de equilíbrio e rompimento desse equilíbrio, na verdade, não existe, né? Esse equilíbrio é continuamente desfeito, e mostrando isso como um movimento do capital, né? Desse desenvolvimento, um movimento dessa produção de espaço. Então, vou voltar aqui para a apresentação, tá bom? Pensando nisso, então, nesse equilíbrio, ele vai questionar se há, então, um fixo espacial capaz de conter essas contradições. E aí ele vai se basear, vai retomar algo que ele fala no capítulo 4 da concepção de espaço dessas três referências aqui que ele vai falar. Ele vai falar que Marx, quando ele cita o comércio exterior, ele usa essa concepção de espaço absoluto. Ele fala que a Rosa Luxemburgo concorda com ele, mas que a ideia de Lenin, que traz esse espaço relativo, em consonância com a superacumulação do Harvey, vai, na verdade, dar base para esse entendimento de espaço do Smith, que é o espaço como um momento ativo na circulação e acumulação globais do capital. Dessa forma, o equilíbrio espacial não seria um efeito colateral. Esse equilíbrio espacial, né? Esse equilíbrio espacial que existe e continuamente é rompido, ele não é meramente um efeito colateral, mas uma necessidade integral desse desenvolvimento capitalista, e como a gente acabou de falar, é uma medida dos limites do capital. Isso, exatamente, a ideia de limite do capital, né? Quer dizer, é uma necessidade, sim, só que ela tem o seu limite porque ela é contraditória, num certo sentido, à própria acumulação. Por isso que ele fala muito em momento, né? Em momento, quer dizer, esse espaço que aí a gente usou como metáfora, né? A ideia de uma paisagem homogênea, ou com uma tendência a ser homogênea, é um momento, e é um momento ativo. Ser um momento ativo, por isso que não existe essa ideia de um fixo espacial. Por quê? Porque se existisse isso, a gente pensaria o tempo todo que estaticamente pode existir um lugar, né? Ou não importa a dimensão dele, mas um lugar que seria sempre aquele lugar de uma tendência homogeneizadora ou de uma tendência de diferenciação. Não. Na verdade, esse movimento vai ser um movimento que a gente pode dizer assim, espacialmente também acontece. Esse próprio movimento do capital é um movimento também espacial. Por isso que não existe essa ideia, muitas vezes o planejamento, né, cai nessa cilada, né, de pensar que vai existir sempre um local, né, um local de produção que permanentemente vai ser favorável a uma acumulação. Como a Clarissa falou, não, tem uma saturação. Por isso que a ideia é muito de momento. Eles trabalham muito com essa lógica, né, o Smith, de falar em tempo e espaço, né, numa visão um pouco diferente do que as ciências exatas trabalham, né, mas a ideia de tempo e espaço, né, ele pegou isso muito, só que ele traduziu para uma base teórica marxista, ideias que vêm muito da geografia quantitativa,
que era isso, né, assim, a geografia como uma busca de uma interpretação temporal e espacial dos fenômenos. Só que os caras viam essa coisa muito estática, muito rígida, né, espacialmente falando, e temporalmente também. Ele está dizendo, não, isso não tem uma fixidez, né, para usar uma palavra assim, né? Não pode, não tem essa ideia. Na verdade, ela é uma abstração, e é um dos problemas, assim, do que ele fala da ciência burguesa, né? É uma abstração, mas que não acontece na prática. Então, deixa eu aproveitar para perguntar se, quando a gente fala em momento ativo, né, essa ideia do Smith, o momento eu entendo como uma fotografia momentânea, tipo algo congelado, um frame congelado, e o ativo eu entendo esse espaço como produto e produtor da circulação e acumulação, né? Sim. Tá. Exatamente a ideia de que o espaço geográfico, né, pensando não exatamente como, tanto em termos absolutos como espaço relativo, né, ele é um dado momento, essa lógica de produzido e em constante, em processo de produção, é algo constante, né, e ativo, né, nesse sentido também de que aí ele faz muito uma crítica ao Manuel Castells, também um pouco ao Lefebvre também, que viam esses momentos diferentes, ou seja, de produção e de produção do espaço, de reprodução, como se fosse, assim, algo mais... ele fala até numa parte sobre o Manuel Castells, né, como se o que existe, que a gente chama de espaço geográfico, mais concreto, fosse um reflexo de um modo de produção. Ele fala, não é um reflexo, porque essas coisas acontecem o tempo todo, elas se complementam, né? Então, ele vai trazer, quando ele fala do comércio exterior, ele vai sugerir essa possibilidade de comércio como uma solução a uma possível crise, uma solução para essa questão desse fixo, né? Desse fixo espacial que contivesse essas contradições do capitalismo. Então, ter um comércio externo forte, você exportar capital, exportar mercadoria, exportar capital produtivo, exportar trabalhadores, seria uma solução temporária, mas que na verdade aprofunda a crise. Que quanto mais geral essa crise se torna, mais difícil é de você exportar ela. Na medida em que essa solução dá resultados, mas ela cava a sua própria cova. Ele dá 2 exemplos no pré-capitalista, eu escrevi colonialismo, mas eu vou pôr pré-capitalista, e no capitalismo, como isso funcionaria. Esses setores pré-capitalistas são invadidos pelo capital, ou seja, acontece uma capitalização, mas que o próprio sistema colônia-metrópole restringe essa entrada de capitais em algum momento, né? O que vai justamente impedir que essa reserva de capital possa se acumular e, de fato, gerar um lucro que possa ser reinvestido de uma forma consciente, de forma a aumentar esse capital de produtivo, né? E no capitalismo, essa exportação ela vai generalizar a crise de uma forma geral, porque essa generalização traz uma queda da taxa de lucro e aí a produção cai. E aí não tem aquele equilíbrio é rompido mais uma vez, né? Ou seja, nada foi fixo. E o que ele vai retomar aquela questão trazendo a palavra internas, querendo saber se então haveria algo um fixo espacial que pudesse conter as contradições internas do capitalismo. E ele vai dar a resposta disso baseando no final do livro do Harvey, né? Que ele vai, para haver esse fixo espacial capaz de conter essas contradições, seria necessário uma completa reestruturação do processo de produção, que aí teria que haver uma desvalorização racional do capital e um reinvestimento controlador.
Ele vai falar que isso é impossível, justamente porque o espaço não pode ser racionalmente desvalorizado enquanto o capital for privadamente possuído. O capital vai, justamente por tender a acumular-se, ele vai, conforme a gente falou, né, conforme essa vantagem localizacional seja exaurida, seja gastada pelo tempo, essa efemeridade dessa vantagem passe, ele vai se realocar, seja ou com outra forma de outro local, ou uma inovação tecnológica para realocar as forças produtivas. Enfim, Smith vai falar assim: o que outrora foi um ambiente dinâmico construído para a produção como ponta de lança da expansão, agora demonstra sua inércia. A desvalorização esporádica e às vezes brutal ocorre literalmente onde ela não pode ser controlada racionalmente. Assim, não há um instante mágico de um fixo espacial, não há nenhum fixo espacial que possa, afinal de contas, conter as contradições do capitalismo. A lógica racional da acumulação leva à total irracionalidade, a guerra na qual tanto o trabalho quanto o capital são brutalmente desvalorizados. E... pode falar. Não, eu queria chamar a atenção de uma coisa, assim, importante, né, que essa questão, né, por que na questão da acumulação, ele está falando muito, ele tem, né, sempre essa crítica ao colonialismo britânico, né, por que então, o próprio desmonte, né, colonial, ele tem muito a ver com o fato das colônias não representarem, não servirem mais, né, para a acumulação capitalista a partir de um certo patamar. Ele fala, né, o declínio, né, colonial tem uma relação muito forte com isso, porque exatamente o colonialismo impede, né, a metrópole impede essas relações capitalistas na colônia. Por que isso é contrário da acumulação? Quer dizer, por que daí se torna um obstáculo, né, quando as colônias não são... Claro, não é interessante capitalizar as colônias, mas vai ter aí alguma resistência. Por quê? Porque, em primeiro lugar, né, certos competidores vão aparecer nas colônias. E também a própria questão de até que ponto que explorá-las, né, significa ter excedentes de uma forma mais fácil, digamos, ou mais rápida do que em processos mais contemporâneos. Isso é interessante de pensar. E também, algo que ele fala um pouquinho mais para frente, aí que você já falou, a questão da guerra, né? Porque desde Hegel se discute isso, né? A guerra, afinal, pode ser, de repente, algo dinamizador do capitalismo. Essas duas questões são muito importantes. O que vocês pensam sobre isso? Assim, uma guerra, claro que, num certo momento, ela é uma brutal crise. Mas ela pode, e como que ela pode significar, e se significar, como acontece isso, né, de ela ser algo que pode ser um evento, né, vamos pensar assim, que pode dinamizar o capitalismo. Eu acho que a guerra, ela ressignifica os espaços, né? Tanto de uma forma mais concreta, como talvez a transformação industrial para produção de material bélico, né? Você está transformando uma indústria que talvez aquela vantagem localizacional, por conta da guerra, pode perder sua função, porque aquele produto produzido no primeiro momento pode não ter mais a mesma importância quando a guerra surge, mas também pode ser pela destruição, né, de determinados lugares e polos de produção. Isso pode ser destruído abruptamente e isso reconfigura todo o espaço-mundo, porque se aquele determinado lugar não produz mais determinado produto, ou possibilidade de alguém entrar nesse mercado. Então ele vai... Acho que são várias as formas que a guerra são várias as formas, né?
Larissa, você está falando de desenvolvimento tecnológico. Sim, é um fator, né? É que durante confrontos, geralmente, né, tem esses grandes conflitos, tem incremento tecnológico de uma das partes, é claro, né? Sempre alguém vai se beneficiar disso, né? Alguém, né? Digo, um grande capital, grandes capitais, ou o Estado. A gente não pode esquecer que esse capitalismo financeiro do século XX, a partir da Segunda Guerra, principalmente, ele está muito atrelado ao Estado. Então, tem esse lado, mas isso que você falou, Augusto, é algo que, enfim, é uma destruição do espaço, literalmente, do espaço geográfico, numa guerra. Então, a partir daí, você vai sair do zero. Sempre vai ter um movimento de capital para se apropriar desse espaço que agora tem um valor, como se você zerasse a coisa, né? Tem um valor, né? Por exemplo, da própria renda da terra, vai? Que não é, quando a gente fala renda da terra, não é, obviamente, não é somente, tanto urbano, né? É solo urbano, né? Pensar assim, como não urbano. O preço, né, dessa mercadoria, né, que é uma base capitalista, está baixíssimo. Num instante, assim, né, num momento de final, de saída, né, de conflitos, o que acontece com a força de trabalho também, né? Ela está hiper desvalorizada, ou seja, as pessoas, vou falar, falando claramente, as pessoas estão vendendo sua força de trabalho da maneira mais precarizada possível. E aí vai ter, sim, quem se beneficie disso. O quem aí, né? Tanto grandes capitais como estados que vão se beneficiar disso. Basta ver assim como os Estados Unidos se beneficiaram disso. O Smith cita muito a crise de 73 do petróleo, porque ele escreve o livro menos de 10 anos depois, né, de estar escrevendo. Naquele momento, que é o momento que muitos chamam de uma era de ouro do capitalismo, é um momento exatamente posterior à guerra, quando os Estados Unidos eles conseguem ser detentores de metade do PIB mundial. Exatamente porque aí é uma ideia de grande diferenciação, né? A maior parte, bom, centros produtores, vai, europeus, o Japão, né, também, eles estavam arrasados, ou se não estavam destruídos materialmente, eles não tinham condições nenhuma de se reerguer, né? Nenhuma. Então, os Estados Unidos se beneficiaram muito disso, e isso é um salto gigantesco. Salto que só vai ser, na visão aí de quem escreveu no começo dos anos 80, um salto que só vai ser interrompido com a crise do petróleo. E com a crise também do próprio capitalismo, de novo, né, de superacumulação. Mas esses anos 60, 50 também, são de grande crescimento econômico para os Estados Unidos. São vários fatores, a gente pensar, mas um deles, a própria guerra, assim, um teatro, né, como se diz, na guerra, não foi lá, né, foi na Europa. Então, o espaço, né, destruído foi da Europa. Essa materialidade nos Estados Unidos não foi afetada. Não foi afetada, na verdade. O Adalberto comenta aqui que não necessariamente pode ser a guerra, né? Acho que pode falar, Larissa. Desculpa. Desculpa, não quero atrapalhar o raciocínio, mas só foi uma questão que eu fiz, que eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam também dessa questão limitadora da relação entre metrópole e colônia, né? Que foi importante para a acumulação capitalista. E aí, é uma questão que não foi formulada nem por mim, surgiu lá no grupo de estudos da USP, do New Smith, mas eu acho que acabou não dando tempo de concluir. Eu queria perguntar para o Bonfim, porque eles levantaram quanto à aplicação da teoria do desenvolvimento desigual, né, e da universalidade dela. E aí eles destacaram três grupos de interpretação, só que o apresentador que destacou esses três grupos, ele acabou não concluindo o raciocínio depois, eu fiquei meio intrigada em saber. Aí ele falou que há um grupo que interpreta a universalidade da teoria do desenvolvimento desigual como transhistórica, que sempre aconteceu na história da humanidade, né? E aí tem um segundo grupo que apresenta como que apareceu
e no capitalismo, né? E se desenvolveu ao longo do capitalismo. E um terceiro grupo que apresenta, que é o desenvolvimento desigual, ele é em latência na história da humanidade, e no capitalismo ele se evidenciou muito mais do que em outros contextos. Aí ele levantou inicialmente que enxerga o New Smith nesse grupo que interpreta como aplicada no capitalismo, o desenvolvimento desigual. Só que teve um outro expositor, que foi inclusive o João, eu acho, que ele falou que poderia ser uma latência. Aí eu queria saber qual seria o grupo, assim, porque eu sempre fico em dúvida. A gente já destacou em outros momentos, assim, ao longo do grupo de estudos aqui, que ela foi evidenciada no capitalismo, mas eu não sei se ela é uma coisa em evidência historicamente, assim. Então, você está dizendo assim, eu me lembro dessa parte, né? Realmente, o Will Smith, ele diz que uma tendência, esse desenvolvimento desigual é transhistórico, né? Mas eu colocaria, realmente, ele fala, inclusive, em relação à geografia, né? Como, por exemplo, o Mackinder, né? Interpretava uma desigualdade do mundo em relação às potências que tinham acesso ao mar, as potências terrestres e por aí afora. Eu penso que está muito mais, né, essa questão para o terceiro grupo, né, que vê como o capitalismo, ele evidencia, e ele dá, na verdade, uma outra, não é somente que ele evidencia, né, mas ele dá um outro peso, uma outra dimensão, né, totalmente diferente para esse desenvolvimento desigual. Na verdade, a questão de que a geografia interpretava também certas desigualdades de uma maneira, assim, muito determinista, quase determinista, sem pensar que o cerne disso estava no modo de produção capitalista. Tudo bem, esses caras estão escrevendo no começo do século XX, por aí, né? Mas se buscar elementos assim na história, sempre de uma maneira muito dualista, né? Mas não assim propriamente dialética, né? E essa questão mesmo das colônias, quer dizer, um desenvolvimento desigual estaria expressado para os geógrafos mais tradicionais na questão colonial, assim, a metrópole detentora, muitas vezes, aí eu vou entrar não só fatores naturais, mas também muitas questões da maneira eurocêntrica de pensar o mundo, né? Como eles tinham certas características que estabeleciam naturalmente, entre aspas, né, uma desigualdade, um desenvolvimento que era visto como algo normal, uma diferenciação, né, em relação a essas colônias, o que legitimava até a posse delas. A gente sabe muito bem isso, né, assim, por exemplo, a África, o continente africano, então ali não havia nenhuma condição para nenhum desenvolvimento, a não ser pela interferência europeia, né. Claro, o quanto isso é intencional da parte de uns, ou é mais, assim, mais ideológico, né, ou é mais explícito as intenções do capitalismo da parte de outros, é uma outra questão, né. Mas esse terceiro grupo, essa terceira forma de interpretar, né, na minha opinião, assim, é que melhor entende essa questão, né, que o capitalismo, ele vai dar uma outra dimensão a esse desenvolvimento desigual, e as chaves explicativas vão ser outras também, né, para os geógrafos. Na verdade, para a ciência social, né, para ciências sociais, para a geografia, enfim, para ciências humanas mais críticas, né. E é exatamente essa questão que as colônias, né, eu penso que essa desigualdade também, que era tida como algo natural, né, ou algo dado das metrópoles em relação às colônias, essa desigualdade também ela é reforçada, mas do ponto de vista do capitalismo, pelas metrópoles, naqueles processos de desindustrialização,
até o ponto em que essa desigualdade é tal que, de fato, tem essa intenção, né, de você descapitalizar algumas colônias, claro, algumas que já tinham, como a Índia, teriam condições de um certo desenvolvimento, né. Então, aí, o processo colonial é muito atingir, né, ou descapitalizar certos setores, eu acho que a Índia e a China seriam os exemplos melhores, ou então de lidar com as relações pré-capitalistas, né, que é uma outra questão também que o Smith explora nesse tópico, né. Quer dizer, por que também, em alguns casos, né, não interferir, se apropriar para os grandes capitais, se apropriar das formas não capitalistas, por que é mais vantajoso, ou por que faz parte do processo, né? Ao invés de você capitalizar tudo. Porque aí, claro, sempre o limite é a taxa de lucro. Às vezes é muito mais interessante, né, para taxas para obtenção de lucro, manter certas formas pré-capitalistas. Ainda que a gente sabe que um dos grandes pontos, né, no colonialismo é que formas pré-capitalistas, nas formas pré-capitalistas tem menos circulação monetária e menos consumo, mas para alguns setores, particularmente, se a gente pegar a mão de obra barata, né, ela cabe perfeitamente para os capitais numa forma pré-capitalista, para usar essa expressão, né, ou não capitalista. Aquele trabalho que vai ser super explorado, né, que não interessa para os grandes capitais darem as condições para, por exemplo, na agricultura, né, aquela produção que é quase, assim, aquele produtor que está quase num trabalho extrativista, um trabalho artesanal, e os grandes capitais se apropriam disso, as grandes empresas se apropriam disso ao invés de elas produzirem toda a etapa, né, todas as etapas, né. Não sei se respondi a tua questão, Larissa. Respondeu sim. Eu até tinha encontrado em algumas anotações que ele destaca, inclusive, em várias passagens do livro, que essa estrutura utilizada para acumulação capitalista, ela é herdada do passado, né? Então, eu já tinha interrelacionado isso com esse terceiro grupo. Mas, enfim, obrigada. E aí, eu acho que o Adalberto falou sobre um pouco da função da guerra, né? Da funcionalidade no sistema capitalista. E aí eu vou retomar a apresentação, porque é justamente esse o próximo ponto. O resultado disso é que o espaço geográfico vai ser arrastado inexoravelmente para o centro do capital. E quando isso não acontece, a vingança é terrível. E acho que é aí que entra a função da guerra, né? Que ele vai falar, que a gente discutiu agora, como dentro dessa citação dele aqui, a guerra entra nessa desvalorização brutal, né? Desse lado brutal dessa desvalorização. Mas, por outro lado, uma outra comparação que ele faz é com a situação da classe trabalhadora de Manchester, no meado do século XVIII. Vai pegar uma citação de Engels e Marx, que ele vai explicar um pouco isso. A citação de Engels é: onde quer que um canto ou esquina estivesse livre, uma casa era levantada. Onde permanecesse uma paisagem desnecessária, construía-se sobre ela. O valor da terra aumentou com o florescimento da manufatura, e quanto mais aumentava, tanto mais loucamente era realizado o trabalho de construção, sem preocupação com saúde ou com o lucro possível, com base no princípio de que nenhum buraco é tão ruim que não possa ser ocupado por alguma pobre criatura que não possa pagar nada melhor por ela. E Marx vai trazer isso também, dizendo que todo observador sem preconceitos todo observador sem preconceitos vê
que quanto maior for a centralização dos meios de produção, maior será o correspondente amontoado de trabalhadores num dado espaço, que quanto mais rápida a acumulação capitalista, mais miseráveis serão as habitações da classe trabalhadora. Então, dessa forma, pensando um pouco na função social da guerra, na função da guerra dentro do capitalismo, e como essa situação da classe trabalhadora de Manchester ilustra tudo isso, ele vai falar que o capital diferencia esse espaço urbano, né? Que, para além do espaço de uma produção centralizada, ele assegura e acarreta o nivelamento por baixo da natureza humana. Ele vai até retomar a questão da guerra, falando que a guerra ocorre precisamente a mesma coisa, maciços absolutos de espaços são criados, onde toda a natureza, humana ou não, é nivelada. Então, isso vai servir para esse nivelamento por baixo da natureza humana, tanto nas condições de moradia da classe trabalhadora, que vai construir casas independentes, que não pensadas para a qualidade de vida, mas de acordo com a possibilidade de que o proletário consiga pagar para morar, independente das suas condições. E a guerra, que se na natureza humana ou não, ela vai ser nivelada justamente por aquilo que a gente acabou de discutir. Aí, estou arrumando para o fim aqui já. E é nesse contexto que ele aponta para a importância da questão da escala geográfica, né? Para que a gente, só entendendo a questão da escala geográfica e como ela acontece, e como esse desenvolvimento desigual acontece dentro das diferentes escalas, que a gente vai entender o real sentido da reestruturação espacial, da descentralização, todos esses termos que a gente vem falando, né? Então, para finalizar, aqui a ideia do mosaico, né? Esse aqui é o Neil Smith, já, para a gente ver a cara dele. Vai falar que a lógica, retomando um pouco aquela ideia do equilíbrio que a gente falou no começo, junto com isso essas últimas ideias, ele vai trazer essa ideia que esse padrão resultante não reflete o processo capitalista de produção do espaço, mas que isso vai ser um mosaico. E aí, como o Paulo Bonfim falou anteriormente, ele vai falar que é possível usar essa dialética dessa diferenciação, igualização ou equalização para obter as reais escalas espaciais produzidas pelo capital e mostrar que o resultado desse desenvolvimento desigual é simultaneamente mais complexo e mais simples do que esse mosaico. E para terminar, ele vai reforçar essa ideia da impossibilidade desse fixo espacial, mas que a tentativa dessa realização, o capital atinge esse grau de fixidez organizado nas escalas geográficas, né, da atividade social, que a gente consegue identificar, analisando, tomando como análise as diferentes escalas, essa organização desse fixo, a gente consegue ver quer dizer, vou retomar. Acho que só uma análise adequada, a partir das escalas adequadas, para entender onde esse capital atinge maior ou menor fixidez, a gente só vai conseguir entendendo nas relações entre as escalas. Foi esse que eu entendi desse final. E que esse equilíbrio geral, esse fixo espacial que pudesse, talvez, conter as contradições do capitalismo, ele não existe. E que entender esse desenvolvimento desigual é necessário entender exatamente em quais escalas a gente está analisando, né? Como esse capital vai atuar de acordo com as escalas separadamente. Acho que era isso. Podemos fazer comentários. Certo, obrigado aí, Augusto, pela apresentação. Imagina. Você foi bem detalhista aí, né, no texto, né, no texto. Eu tentei desviar a construção da ideia dele, assim, justamente porque eu não tenho esse domínio desses conceitos todos, né? Eu acho que mostrar como ele constrói a ideia, o meu objetivo era mostrar como ele construiu essa ideia
como ele mostrou o fixo, como ele contradisse essa possibilidade desse equilíbrio espacial, e daí jogou para a necessidade de entender efetivamente as escalas geográficas, que é o que a gente vai ver na próxima apresentação. Isso, que assim, essas escalas, como eu estava comentando, eu estava falando, assim, essa questão muito espaço-temporal, ela tem dinâmicas diferentes de acordo com escalas, e, na verdade, entender isso. A gente fala muito de descentralização, assim, São Paulo tem um processo de descentralização industrial. O que está querendo dizer isso? É compreender o que é isso, né, e por que se dá isso. Numa questão de escala, que é lógico que é uma escala diferente, porque a gente for falar de uma escala mundial. A gente fala de uma descentralização da indústria em São Paulo, dentro de uma escala, talvez, no máximo, né, na escala do Estado ou nação brasileiro. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Não, deixa eu desligar não. Ah, tá. Esse é muito didático, esse exemplo, né? Quer dizer, descentralização da indústria em São Paulo. Tudo bem, mas em que perspectiva, em que escala que é válido falar isso, né? Como eu disse, né, numa escala talvez regional, ainda que é bem complicado hoje em dia pontuar, né, onde está essa escala regional, ou numa escala do Brasil, né, como Estado-nação. Agora, numa escala mundial, você vai ter outros parâmetros, né, outras formas de pensar. Até mesmo numa escala mais, digamos, interurbana, assim, analisar a dinâmica da própria cidade, ver bairros que são mais valorizados ali, bairros que são menos valorizados. Esses pontos aqui que foram colocados é bem amplo, mas lógico, cada escala tem sua especificidade, assim. Esse ponto do equilíbrio, dá para a gente analisar a cidade a partir dessas perspectivas, assim. Sim, e talvez para mim um dos aspectos mais importantes, né, que ele agora, né, o Smith está explicitando nessa parte do texto, com todas as idas e vindas, né, mas é disso, né, assim, até que, quando fala até que ponto, né, que se apropria também de modos de produção não capitalistas ou pré-capitalistas, né, que aí tem muitas as especificidades, né, por isso que o Brasil é um palco, assim, muito interessante, né, para essa análise, né, assim, o quanto essas formas, talvez, assim, pré-capitalistas ou não capitalistas, dá a impressão, a gente vai pensar em trabalho, como chama, trabalho análogo ao trabalho escravo, né, mas vai pensar também em formas, que aí é muito complexo. Eu penso que o Smith tem... A ideia é a seguinte, né, ele é um autor teórico, certamente, né, como a gente toma, né, essa teoria, ou as teorias que ele, as proposições dele, as teorias que ele elaborou, para vários campos da geografia, né, para a geografia agrária, eu penso assim que é muito rico, porque tem todo um debate que, às vezes, para mim, é tão ocioso de falar assim, mas, poxa, se tratou de modo de produção feudal, ou não feudalismo brasileiro, ou campesinato, né? Enfim, tudo bem, essas discussões, às vezes, se perdem um pouco, né? E quando se olhar, né, aí, de novo, para algumas escalas, né, em que se tem determinadas produções no campo, né, no Brasil, a contribuição dele é muito importante, porque a gente vai ver tanto essas ideias como a que o Augusto expôs, né, de tendências, tá, de homogeneização e depois de quebra, né, de equilíbrio, de ruptura, né, como também essas formas no campo brasileiro, no meio rural brasileiro, como que essas formas de trabalho ou relações não capitalistas, não vou dizer pré-capitalistas, sei lá, mas não capitalistas, onde elas entram. E por que entram também? Por que as grandes empresas, grandes grupos aí, muitos multinacionais, transnacionais, porque aqui eles se utilizam, né, dessa lógica. Eles poderiam produzir esses concordos de ponta a ponta, né, de uma cadeia. Por que eles não fazem isso?
também é algo importante, né, para se pensar. Eu não. Tem um ponto aqui que eu queria discutir, que é sobre a generalização da crise, que ele até fala que quando fica cada vez mais difícil, tipo, suportar a crise. Aí eu queria ver, tipo, pensar assim, se a gente já está num ponto que a crise está tão generalizada que não tem mais para onde fugir, onde buscar esse equilíbrio na produção do espaço. Ou se a gente vai chegar a esse ponto. Porque a gente está Pois é, assim, crise, mas sempre acaba, entre aspas, superando, assim, não saindo completamente da crise. E vem outra crise. eu entendo como uma forma de exportação da crise essa, assim, geograficamente falando, por exemplo, isso, né, assim, em relação as grandes migrações, por exemplo, né, é uma forma de exportação da crise, em geral, né, e, bom, algo que o Smith trabalha, que eu penso que tem uma lógica, apesar do capitalismo não ter lógica, não ter racionalidade, mas existe, parece que, como ele mostra no capítulo 4, aqueles ciclos de ascensão e queda, né, de crise e de recuperação, melhor dizendo, do capitalismo, né. Agora, esses ciclos, sim, eles são temporais, mas também acontece em escalas diferentes, ou seja, o que é para um país, o que é para outro. Agora, quando a crise atinge uma dimensão global, como essa que a gente está vivendo, é inegável, né? A gente está vivendo isso. O que vai impedir, né, que tenha uma homogeneização, quer dizer, homogeneização no sentido de essa crise não ter escapatória para ninguém, né, para nenhum país, né. Mas, de novo, né, aqueles estados o capital financeiro, né, que já adquiriu que tem condições, né, por exemplo, de novo, né, os Estados Unidos, como os Estados Unidos conseguem contornar essa crise. Talvez uma forma aí que isso entra num debate que daqui 10, 20 anos a gente tenha condições de analisar melhor. Mas, por exemplo, como os Estados Unidos poderão, não sei, né? Espero que não, né? Mas poderão ter. Isso tem tudo a ver, né, com a indústria, com o capitalismo, né? Acesso, né, a vacinas muito mais rapidamente que qualquer outro país do mundo, né? Isso é uma vantagem comparativa, no sentido assim metafórico, né? E então assim eles estão exportando a crise de que maneira? Jogando, né, justamente os problemas para pensando na ideia de sistema mundo, né? Para talvez até diria para porque alguns autores chamam de semiperiferia, tipo Brasil, Índia. Alguns até consideram que a China está nesse meio, está nesse campo. Eu estou com uma ideia aqui, quando fala em generalização das crises, eu pensei nas manifestações, que há pouco tempo teve uma onda de manifestação nos Estados Unidos contra o racismo, e se espalhou no mundo. Também aqui em São Paulo, nas jornadas de 2013. Não que o problema ali foi causado pelas manifestações, mas, mas as manifestações é uma forma de a população se rebelar. Isso seria também uma generalização da crise, essas manifestações? Elas são uma resposta a isso, né? A gente vê no mundo uma questão que mudou muito no mundo nos últimos 20 anos, é a rapidez, né, com que quase é muito imediato, quase, né, muito imediata a resposta a uma crise que pode vir dessas manifestações, e é muito assim, eu penso que quase uma esperança, né, do Milton Santos, há mais de 20 anos atrás, era por esse caminho, né, assim, essas manifestações, assim, claro, tomando uma outra proporção, e principalmente esses autores mais antigos, né,
eles são contemporâneos a uma forma, o Augusto falou, por exemplo, de um aspecto, né, o capitalismo, muitas vezes, como que ele pode ser racionalmente gerido. Então, o Milton Santos acreditou, né, nos anos 60, que o Estado, era um consenso quase, que o Estado poderia fazer isso, né? O neoliberalismo é o oposto disso, né? E muitos pensam que o Estado retomar certos setores ou ter uma maior participação geral, que possa ser uma forma de, ao menos, racionalizar ou ter algum controle sobre essa irracionalidade do capital, né? Por isso que, traduzindo, né, por isso que, sendo mais sintético, né, o neoliberalismo é aquilo que é a forma, né, de governo ou de gestão do Estado pior possível, né, porque ele não tem nenhum, vocês vejam isso, como que a gente já falou muitas vezes sobre a questão da pandemia, etc., mas como que os países que optaram, né, optaram por formas absolutamente privativas, né, privadas, como a coisa é fora de controle. Os Estados Unidos, esse paradoxo, né, o país mais rico aí, né, do mundo, na grande economia mundial, um país em que não existe saúde pública, né? E países assim como a França, que estavam já num grande processo de desmonte, né, do Estado, começam a rever, né, o Macron, né, não é claro que ele é um cara totalmente comprometido com os interesses liberais e privatistas, mas ele, na Espanha também, eles começam a pensar, poxa, acho que tem que revisar essas questões, né, e o Brasil, onde é que fica nisso, né, o Brasil fica nessa postura, assim, de reforço, né, na verdade, de práticas, de algumas delas, né, práticas liberais que não vêm de hoje, mas é lógico, né, que esse governo, e talvez de 2016 para cá, né, tem havido um reforço, né, dessas tendências liberais, que aí para usar o termo que o pessoal gosta na ciência política, é anarquia total, não é anarquia no sentido da competitividade mesmo, né? Lógico que não é anarquia do tempo do Marx, né, que era entre capitais, que ele chamaria assim de capitais individuais, né, entre grandes capitais, mesmo, né, mesmo. Larissa, Professor, pode falar. Perdão. Larissa, depois aí, Rosana, você... Vou capital Você pode repetir, Larissa, tá cortando um pouquinho, pelo menos para mim. pré-capitalistas, tá bom, então eu vou falar. Aí, eu gostei muito do... Tá cortando? Continua cortando, será? Tá cortando ainda, gente? Só um pouquinho, mas dá para entender, vai. Tá. Eu ia falar sobre o exemplo que você deu de relações capitalistas pré-capitalismo, né? E você falou especificamente um campesinato, né? E aí é uma coisa que me intrigou, assim, eu fiquei campesinato capitalista, né? E ele se produz e reproduz, e ele é baseado numa lógica que é totalmente contraditória à imposição do capitalismo, né? E ele reprimido, eu acho, apesar dele conseguir se reproduzir ao mesmo tempo que o sistema capitalista cria sua tendência à universalidade, né? Aí eu queria
na disputa ele dos sistemas. Será que eu peguei um pedaço do que você falou, mas cortou o final, Larissa. Escreve o final. Podemos fazer assim, seguinte dinâmica, Larissa, se você puder escrever, sei lá, Rosana, você queria também se inscrever, né? Sim, sim, mas aí fica a seu critério, professor, como você quiser conduzir a dinâmica. Vamos fazer assim, faz a sua pergunta, daí, enquanto a Larissa escreve, ou o seu comentário. É um comentário mesmo, professor. Eu achei bastante interessante, assim, a maneira como foi construída a apresentação pelo Augusto. Eu me identifiquei muito porque eu também consigo raciocinar dessa forma. Eu preciso entender para levar a uma conclusão. E daí e com os comentários que vocês foram fazendo, eu fui exatamente chegando a algumas conclusões. E o último comentário foi exatamente para fechar com chave de ouro que eu tinha pensado. Então, como é que a gente fica no mercado no capitalismo, né, no neoliberalismo, né, na forma de neoliberalismo? Essas gaps, né, essas diferenças entre os endinheirados e os pobres aumenta muito, né, fica um abismo. E aí hoje até eu comentei num post do professor André Ribeiro, o professor Andrezinho, falando que esse gap não ocorre só aqui no Brasil, né, entre os ricos e os pobres, mas está acontecendo exatamente o que você acabou de mencionar, entre os países. Como é que vai ficar o Brasil? Como é que a RU se posiciona, né, que é perdão, a RU não, é o World Trade Organization, que é a WTO, como é que a gente fala mesmo, Organização Mundial do Comércio, vai se posicionar, por exemplo, numa situação em defesa dos países que não têm condição de comprar as vacinas. Será que assim, essas vacinas vão chegar de alguma forma? Então, isso que o mercado, né, a máxima do neoliberalismo é o mercado se autorregula. Não. Hoje, a presença do Estado, ela é imprescindível. O mercado não pode se autorregular. A gente viu aí o governo tendo que investir, né, pagando, assim, alguns recursos, mas mesmo assim, eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa escola, que está sofrendo muitíssimo financeiramente, porque não existe nenhum benefício, sabe, para as escolas nesse sentido. As escolas que têm sofrido uma grande evasão e que, por exemplo, não têm condições de manter, às vezes, a folha de pagamento, não tem taxas especiais, assim, existe um único plano, tá? Para não dizer que não existe, existe um único plano, mas não são taxas tão especiais, eles só estão prorrogando, por exemplo, o pagamento de alguns impostos, e aí eu fico me perguntando, como é que vai ficar o Brasil mesmo, enquanto país? Será que a gente vai voltar a ter aquela velha coisa, né, de terceiro mundo? Isso tudo está vindo à tona, e com o que você comentou, eu quis colocar também digamos assim, essa minha conclusão do nosso grupo de hoje. Pois porque essa lógica, né, do Brasil, né, eu estava lendo outro dia um artigo, mas aí é um campo, justamente no Smith, dá margem a uma discussão, por exemplo, geopolítica, né, aí nesse campo geopolítico, duas coisas só, assim, brevemente, né, como que essas
assim, essas organizações, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, Organização das Nações Unidas, o que dá para falar delas hoje, né? Elas foram criadas, são instituições, né? Ainda que era outra coisa, a Organização Mundial do Comércio, mas de um outro mundo, né? De um mundo pós-guerra que você tinha, sei lá, no máximo 40, 50 estados independentes, né? No mundo. Hoje você tem mais perto de 200, né? E como os Estados Unidos sempre foram esvaziando essas tentativas, assim, existe um termo, né, que se usa nas relações internacionais, né, essas tentativas, os caras chamam, os teóricos das relações internacionais chamam de idealistas, né, a Liga das Nações, e qual a validade de hoje, né? O artigo falava muito a posição do Brasil, assim, no sentido, assim, eles usam, eu não gosto muito desse tipo de análise, tá, mas, assim, o Brasil como semi-periferia do capital, quer dizer, o Brasil como uma potência média, né, então, assim, no sentido de que o Brasil continuará exercendo, né, um papel meio que imperial perante a Bolívia, alguns países da África Ocidental também, os países da África de língua portuguesa, enquanto que, em contrapartida, vai continuar se satelitizando, né, sendo um satélite dos Estados Unidos. É lógico, essa visão geopolítica muito... Não é que ela não seja crítica, ela é crítica, mas é uma visão fundamentada para falar em escala, né, na escala do Estado-nação. O Brasil tem, sim, e as pretensões brasileiras, eu achava que isso até era algo meio fora da agenda, né, mas a pretensão brasileira por ocupar um assento na ONU, um assento permanente, né, na ONU e tudo mais, o Brasil continua nessa coisa. Então, assim, tem que se perguntar também, né, até onde essa geopolítica aí de final, sei lá, de meio anos 60, meio Guerra Fria ainda, né, até onde é válido também, porque isso, é claro, né, que esse embate tem muito a ver com os aspectos econômicos, né? Não dá para isolar uma coisa da outra, né? Mas tem esse papel político, e hoje em dia, né, o Brasil se afastou muito de um multilateralismo que pareceu aí reger, né, os anos do FHC, do governo Lula, etc., por uma orientação muito pró-americana no sentido, assim, pior possível, né, de subserviência mesmo. Tem mais alguma questão? Larissa está escrevendo, né? Obrigada, obrigada pelos comentários, e eu acho que a gente não tem muito o que fazer nesse momento, né? Agora nós estamos reféns aí de uma situação bastante caótica e com uma política neoliberalista, embora o governo tenha, digamos assim, tomado algumas medidas em relação à oneração, né, que essa crise econômica causou às empresas, às pessoas físicas. A gente vê, assim, muito uma movimentação acontecendo na sociedade, né? Eu acho muito pouco, se pensar em termos de percentual, o que o governo está fazendo. A gente fala quando eles divulgam, né, para as pessoas, eles fazem isso de propósito, é uma tática, né? Quando eles falam de bilhões, as pessoas ficam impressionadas, mas isso para o Estado, né, professor? Então, é nada, então, e outra, a gente não tem, assim, políticas efetivas. Se de um lado ajuda, do outro lado tira. Por exemplo, a escola onde eu trabalho entrou nesse acordo com o governo agora, né, de diminuição dos salários. Então, o governo vai pagar uma parte, né?
É interessante? É, para a gente não perder o emprego? Sem dúvida alguma. Mas até onde vai? Será que a gente mantém isso no ano que vem? Pelos especialistas, a gente vai ter essa crise nos próximos 3 anos. Então, aí nós temos um longo prazo e eu não vejo nenhuma política nesse sentido de manutenção, sabe? E se nós já vivíamos uma crise de desemprego, como é que vai ficar agora esse mercado que não vai se autorregular num governo que insiste em ser neoliberal, né? São essas minhas dúvidas. Porque a gente pode ver o seguinte, né, que, inclusive, acho que nos Estados Unidos e no Brasil não tem situações, assim, talvez piores em termos de taxa, né, de desemprego daqui para frente, né. E, claro, isso, de novo, essa interpretação, né, à luz do New Smith, de novo, isso, né, você falou em 2, 3 anos, né, quer dizer, altas taxas de desemprego significam, quando houver, né, possibilidades de recolocação, né, de trabalhadores muito mal remunerados, ou nessas formas, como o Harvey usa muito, de uberização, né, do trabalho. E isso, aí que está a aparente contradição, né, aparente, né, isso é uma oportunidade, né, para uma possível, né, retomada, mas veja só, retomada, que tá, quando a gente fala retomada do capital, não para a gente, né, claro, mas para os grandes capitalistas, para grandes corporações, é uma possibilidade, por isso que eu sempre achei interessante nessas teorias, assim, cíclicas, né, do capital, porque não há dúvidas, assim, uma oportunidade para investidores, não para a gente, né, não para nós, mas oportunidade para os investidores e não sei até que ponto continuam desmontando o que há do público, né? Para falar nessas situações, a gente vê, né, que hoje, quando se pensa em retomar tudo, né, de repente acabou, né, pandemia, vamos retomar tudo, né? Tudo aparece menos o quê? Setores, né? Ensino, educação, é como se não houvesse, né? Como se não existisse essa questão, essa esfera, né, da educação. Nos fala, né? Larissa, você quer fazer sua pergunta pelo microfone de novo? De repente, está funcionando. Ela escreveu no chat, professor, se você baixar, você vai ver. Ah, sim, sim. Ah, tá. A relação do sistema hegemônico com o campesinato. O campesinato consegue resistir e reproduzir a ponto de conseguir, inclusive, se territorializar dentro de territórios capitalistas. Aí eu queria perguntar em relação à teoria do New Smith, na relação capitalista, pré-capitalistas, elas coexistem, a natureza do desenvolvimento desigual do capitalismo, e é por isso que elas acontecem. Sim, o campesinato, ele é nesse sentido, assim, de que ele é a forma de resistência mesmo, a gente pensar, assim, que, de repente, tem um trabalho assalariado no campo, né, mas que essa forma é uma forma, não é, na verdade, uma forma de resistência, né, mas quando você fala territorializar dentro dos territórios capitalistas, sim, vamos dizer que nas margens, né, digamos, de territórios muito capitalizados no campo, melhor dizendo, no mundo rural tem, sim, essa forma do campesinato e as diferenciações que existem no campesinato, isso é importante dizer, né, porque é um campesinato, assim, pensar, assim, de baixa capitalização, né, de baixos ganhos, né,
e é um campesinato que que vai se diferenciando, né? Quando o Luiz Witt fala nessa relação capitalista-pré-capitalista, elas coexistindo, né? Sim, essa coexistência, né, acontece de várias formas, assim, com a mão de obra, com o trabalho, né, do campesinato, com outras formas também, né, por exemplo, de arrendamento, etc., né. Agora, por que elas coexistem, né? Eu diria assim, né, eu não sou um estudioso da geografia agrária, né, mas a coexistência também é porque não interessa, né, quando eu digo não interessa, em sentido de lucro, de obtenção de lucro para o capitalista, para as grandes empresas, o agronegócio, né, não interessa ter a produção de ponta a ponta, né. Aí que está, né, mas o camponês, vamos dizer assim, muitas vezes vende a produção, vender, quando eu digo vender, é vender, não é vender a produção, é vender já antecipadamente, né, por antecipação, porventura vai ser produzido. Se, de repente, a produção não vingar, tiver uma perda, né, de colheita, ele que tem que arcar com esse desastre. Aí, de novo, só fazer para relembrar, né, um desastre que não é natural, né, ele vai ter que enfrentar isso, né. E essa forma é uma forma muito mais eficiente, né, para o capital do que fazer toda a escala de produção e também do que ter, porque seria a forma capitalista por excelência, seria o trabalhador rural assalariado. Esse cada vez existe menos, né? Tanto assim, a Berta Becker, já nos anos 80, 90, dizia, né, sobre o Mato Grosso e sobre a Amazônia em geral, né, que ela falava que era uma grande floresta urbana. Em que sentido isso, né? No sentido, assim, de pequenas ou médias cidades e populações, na verdade, né, vivendo muito no meio urbano, como eu falei, de pequenas e médias cidades, mas não trabalhando no campo, né. Adalberto, você está dizendo o quê? Eles vão usar essa crise para passar a boiada. Sim, flexibilização do trabalho, né, fim dos direitos. Esse é o grande perigo, né, na verdade, né. Esse é o grande perigo de isso que parece ser momentâneo se tornar permanente, né. E isso é onde é uma das coisas mais difíceis talvez, de reagir, de combater, no momento também que é muito limitada, né, a nossa capacidade de, por exemplo, de se organizar politicamente, né, até, sei lá, reivindicar várias coisas, até a eleição, né, que não sabe, sei lá, como é que vai ser o formato, o jeito, né, das eleições, né. Esses são os grandes problemas, né, de pegar alguma coisa aí que está precarizada e transformar em algo permanente, né. No campo, nessa falando, né, são relações não são capitalizadas independentes da estrutura de produção não ser exatamente. Bem isso, quer dizer, as relações, elas são capitalizadas, e a estrutura de produção, na verdade, fundamentalmente não vai ser, a não ser que a gente pegue setores, né, que tem um outro tipo de patamar tecnológico, mas setores do agronegócio, setores extrativistas, alguns tipos, né, de indústria, vão sempre passar por esse processo de utilizar, né, de etapas, né, de produção não capitalizadas, né, mas nunca, né, no sentido de escoar, né, a produção. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma questão, né, eu estava falando no começo que, assim, na semana que vem, dia 30, e até aproveito aqui para, não, especificamente no dia 30, estou numa atividade da Semana de Geografia promovida pelo CA, mas que ao longo de toda a semana, né, para a gente acompanhar essas atividades. Assim, tem uma série de atividades muito legais aí que
que o CA propôs, né? Então, eu faço o convite, né, reforço o convite do pessoal do CA, da Larissa e outros que estão organizando, né, que organizaram, né, para a gente acompanhar na semana que vem. Aí, depois, a gente retomaria o finalzinho, né, do livro do Neil Smith, e o que eu falei no começo, tentar retomar brevemente, como a gente vai ter o retorno das aulas, eu estou considerando isso, né? Há uma disciplina, a disciplina de teoria e métodos, G2, ela estaria relacionada ao livro do Harvey, a gente entraria numa etapa,